Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nilton Conejeiro, esse é o nosso canal. Quero agradecer a Deus, a todos vocês que estão inscritos em nosso canal, e se você que nos assiste nesse momento e ainda não é inscrito, que você possa se inscrever para que juntos possamos levar a gloriosa palavra de Deus aonde quer que ela chegue. Nós estaremos orando nesse momento, pedindo a Deus que o Senhor nos abra a porta da sua palavra e que ilumine os olhos do nosso entendimento. Hoje estaremos falando no Salmo de número 23. Querido Deus, querido Pai, queremos te louvar, honrar e bendizer o teu santo nome, te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá. Queremos pedir também a tua bênção a todos os nossos inscritos deste canal e que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos meditar e compreender, ó Deus, o significado do Salmo de número 23. Pai, te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, este Salmo, a própria Bíblia diz que é um Salmo de Davi. Alguns historiadores dizem que este Salmo foi escrito já quando Davi já era velho, avançado em idade, porém, para nós, o que importa é que este Salmo tão especial, tão conhecido e maravilhoso, está dentro das Escrituras Sagradas. Ele é inspirado por Deus, ele é muito conhecido até mesmo das pessoas que não são leitores da Bíblia, da própria Escritura, mas tem esse Salmo 23 na cabeceira da sua cama. Nós temos que entender o significado deste Salmo à luz de um contexto de quem realmente Deus é o pastor das suas ovelhas. A ovelha, ela tem um pastor, e o pastor é Deus. E Davi, ele diz claramente sobre este Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor, é o versículo 1. Nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus amados irmãos, nós queremos interpretar este salmo, esses 6 versículos, à luz de um contexto que diz: o Senhor é meu pastor, um pastor de ovelha, o pastor de Davi, e nós podemos entender também que ele é o meu pastor. E louvado seja Deus se você também pode dizer: o Senhor também é o meu pastor. E se você concorda que o Senhor é o teu pastor, você já pode dar um positivo aí nesse vídeo e dizer: o meu Senhor também é meu pastor, e eu concordo com isso. Louvado seja Deus. Queridos, quando Davi, ele, inspirado por Deus, ele faz esse cântico, ele diz: o Senhor é meu pastor. Ele usa essa palavra, ele é meu pastor, ele fala dele, o Senhor como pastor dele. Ele diz: nada me faltará. Mas por que, Davi? Porque ele faz-me deitar, versículo 2, ele faz-me deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A intenção de Deus como nosso pastor, e Davi falando especialmente dele, ele diz que o Senhor, ele fazia com que quando ele se deitasse em seu leito, era como a imagem ele estivesse em um pasto verdejante, e guiado pelo bom pastor também as águas tranquilas. Nós vamos entender que a figura de um pastor naquela época era realmente conduzir o rebanho, as suas ovelhas, a pastos verdejantes, entendendo que o pasto verdejante não estava do lado da sua casa, da sua residência, ou até mesmo no aprisco onde as ovelhas ficavam. Às vezes eles teriam que viajar, levando o rebanho à procura de pastos verdejantes e também aonde tivesse águas tranquilas. Não era águas de correnteza, mas água tranquila. Fala da tranquilidade da parte de Deus em cuidado com as suas ovelhas. Este é o caminho que Deus conduz
e conduziu Davi nos momentos de vários problemas na sua vida, ele teve essa plena confiança em dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque quando eu deito, eu estou em pastos verdejantes e ele me leva também a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando ele diz refrigera minha alma, Davi sabia muito bem do que ele estava falando, porque ele foi um rei que teve muitos problemas, muitos inimigos, e chegava um momento em que realmente a sua alma estava aflita. E nós entendemos pela palavra de Deus que o Senhor, sendo Ele o nosso pastor, Ele refrigera a nossa alma. Ele não simplesmente nos acalma, mas Ele é aquele refrigério quando nós estamos quentes, com a nossa cabeça quente, cheia de problemas adversos desta vida. Ele vem como aquele ar-condicionado sobre a minha vida, sobre a tua vida, e Ele faz com que realmente a nossa alma, não só a nossa cabeça, mas toda a nossa alma sente aquele refrigério glorioso da parte do Senhor Jesus. Então, Davi diz: ele refrigera a minha alma. E tem mais uma coisa: ele me guia pelas veredas da justiça. Quais são as veredas da justiça? A vontade soberana de Deus nos conduzindo em caminhos que nós estamos atravessando, ainda alcançando, mas Deus está nos guiando pela vereda da justiça. Por causa de quê? Por amor do seu nome. Por amor do nome de quem? Por amor ao nome de Deus. Deus, Ele vela por nós. Deus, Ele nos guarda. Deus, Ele nos protege de uma forma maravilhosa e poderosa. Versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Logo você vai imaginar uma ovelha atravessando ali, vamos dizer assim, uma manada ali, de ovelhas atravessando algum lugar difícil, um vale, aonde os inimigos, lobos, feras, estavam ali à estreita procurando alguma caça, mas Davi ele tinha aquele pensamento e disse o seguinte: ainda que eu atravesse por este vale de perigo, aonde os inimigos poderiam estar estreita, tentando me matar ou me devorar, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor estava com ele. A tua vara, o teu cajado me consolam. É aquele pensamento de uma ovelha indefesa, ingênua, vamos dizer assim, né? Que essa figura é muito comparada com o rebanho de Cristo, que só há o rebanho de Cristo porque Ele é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, Ele nos protege. Nós sabemos que no momento da adversidade da nossa vida, ainda que nós estamos atravessando por vales difíceis, onde estamos rodeados de feras, né? Feras terríveis, bramando como leão para ver se podem nos tragar, o Senhor Ele está com o seu cajado, com a sua vara, para nos proteger e nos guiar por caminhos maravilhosos, ainda que estamos atravessando por este vale da sombra da morte. O teu cajado, versículo 4, nos consola. Ele prepara uma mesa perante mim, versículo 5, na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queridos, nós entendemos o seguinte: há vários comentaristas que eles pegam esse versículo de número 5 e eles aplicam que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, com a ideia que Davi, sendo ele um oficial, um rei de Israel, quando ele voltava de uma batalha vitorioso, o seu povo preparava para ele uma mesa, um banquete, e essa questão do cálice, né, transbordando, seria realmente essa comemoração dessa festividade, dessa comemoração desta vitória, enchendo ali o cálice de vinho e transmitindo aquela alegria por uma batalha conquistada. Mas
olhando aqui dentro desses 6 versículos e ligando na ideia de que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando é que o Senhor ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? E ele unge a minha cabeça com óleo e assim o meu cálice transborda. Nós vamos ver o que aconteceu um tempo atrás na vida de Davi. Abra aí a sua Bíblia aí, na 1 de Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 13. Olha o que Samuel diz. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Nós entendemos que no momento da unção, em que Davi foi ungido na casa de seu pai, Samuel derramou aquele vaso de azeite. Entenda? Olha aí o que o versículo está dizendo. Transbordou o cálice de Davi. Ele ungiu a sua cabeça. O seu cálice transbordou de alegria, de comunhão com Deus, porque o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Louvado é o nome de Jesus. Nós vamos entender o porquê dos inimigos. Vamos ver aqui na 2ª agora de Samuel, capítulo de número 22, versículo 1, o cântico de Davi. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Nós vamos entender, no decorrer da história, que após Davi derrotar o Golias, aquele gigante dos filisteus, já houve aí uma inveja muito grande, porque Israel todo clamava o nome de Davi, né? E isso provocou uma ira, uma inveja muito grande, até no próprio rei. E nós vamos entender que Davi, ele era ungido de Deus, o seu cálice estava transbordando de comunhão com Deus, e ao mesmo tempo os inimigos também estavam rodeando, estreitando a vida de Davi, tentando ali dar um jeito de poder até mesmo acabar por cabo a sua própria vida. Agora, esse versículo 5, quando diz que preparas uma mesa perante mim, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Queridos, nós olhando para o dia de hoje, para a minha vida e para a tua vida, nós vamos entender que o próprio Senhor Jesus Cristo, o dono das ovelhas, ele nos envia em meio a lobos cruéis, a lobos devoradores. E nós estamos como rebanho de Cristo nessa terra, aonde o próprio adversário ele tem a figura como um leão, bramando realmente como um leão para ver se pode tragar a mim e tragar a você também. Mas onde se aplica esse versículo 5 em nossa vida? Deus todo dia ele está preparando uma mesa, né, perante mim na presença dos meus inimigos. Em meio a tanta adversidade, em meio a tantos inimigos, Deus nos sustenta pela sua palavra, Deus nos sustenta pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia. E tem mais uma coisa, ele unge a minha cabeça com óleo, ele unge a tua cabeça com óleo. Esse óleo, se nós olharmos pela Escritura, é justamente o derramamento do Espírito Santo que veio sobre a minha vida, que veio sobre a tua vida, que veio sobre a vida de Davi naquela época que ele foi ungido rei de Israel. E esse azeite, essa pessoa do Espírito Santo está agora habitando na minha vida e em nossas vidas. E fazendo o que mais? Fazendo com que o meu cálice transborda. Somente o nosso cálice transborda, ou pode dizer, o nosso cálice transborda de alegria, se realmente nós estamos com o azeite do Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aí sim, eu posso dizer, e se você concorda comigo que o teu cálice transborda, você já pode dar aí um positivo e dizer, eu concordo. Você pode colocar nos comentários embaixo,
eu concordo porque a minha vida é cheia do Espírito Santo, eu concordo porque o meu cálice está transbordando de alegria em meio a tantas dificuldades e adversidades, eu concordo. Pode deixar aí o teu comentário, tá certo? E o nome do Senhor Jesus será glorificado em nome do Senhor. Esta é a figura que eu tenho deste versículo de número 5. Somente o meu cálice e o teu cálice transborda se realmente nossa cabeça estiver cheia da presença do Espírito glorioso do Senhor. Há interpretações que alguns estudiosos defendem esse versículo 5, como eu disse, né? Realmente sendo convidado, alguém sendo convidado à casa de um anfitrião, e lá ao chegar, eles tinham os seus pés lavados e a sua cabeça ungida com um azeite aromático, né? Mas nós, olhando para esses 6 versículos falando da figura do bom pastor e das suas ovelhas, eu prefiro entender realmente como a real presença do Espírito Santo sobre nós e o nosso cálice transbordando. Versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também há interpretações de um viajante, né, sobre esse versículo 6, que ao sair de suas residências ou de suas cidades longe, eles iam adorar a Deus em Jerusalém. E ali percorria dias e dias em meio a estradas perigosas, perigos de salteadores, e eles iam para Jerusalém fazer a sua adoração ao templo de Deus. Também nós vamos entender o seguinte, que a misericórdia também seguia Deus e a sua bondade também. Mas, olhando aqui para esse versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, algumas traduções diz me acompanharão, mas eu gostaria de entender esta palavra como perseguir. Certamente que a bondade e a misericórdia me perseguirão. A bondade e a misericórdia de Deus, ela persegue todo aquele que é dele, para a glória de Deus. Ela persegue. E a intenção é de que aquele viajante gostaria de habitar na casa do Senhor por longos dias. Trazendo para nós hoje, nós vamos entender que a nossa vontade, o nosso alvo é estar na presença de Deus nas mansões celestiais. Como eu já disse em outros vídeos, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos em uma terra muito estranha. Nosso lar não é aqui, a nossa morada eterna não é aqui. Então, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos perseguirá todos os dias. Deus não nos perdeu de vista. Não é ovelha que corre atrás de pastor, é o pastor, o bom pastor, o sumo pastor que vai atrás das suas ovelhas perdidas. Vamos ler aqui o que Pedro, ele fala claramente sobre este assunto no capítulo 5. Vamos ver o que ele diz aqui. Versículo 5, ou capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles presbítero, e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. A intenção que ele virá, ele voltará. Outra coisa também maravilhosa para nós, João capítulo de número 10, nós já falamos bastante sobre João, está aí nos demais vídeos nossos, na exposição da primeira carta de João. Agora, Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo de número 27, olha o que João diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
Glória seja dada ao nome de Jesus. O bom pastor chama, e quando ele chama, a sua chamada é poderosa, a sua chamada é eficaz. As suas ovelhas ouvem a voz e seguem a Cristo. Elas não seguem estranho, elas não seguem mercenários, elas seguem realmente o bom pastor. E Davi tinha essa plena comunhão com Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certamente que a bondade e a misericórdia, elas me perseguirão todos os dias. A misericórdia de Deus, a sua bondade, ela se renova toda manhã para a glória do Senhor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós sabemos que nós não somos daqui. E se porventura você hoje, que está assistindo esta pregação, este vídeo, essas singelas palavras, você sente que você está um pouco desgarrada deste aprisco, você pode se achegar a Cristo onde mesmo você estiver, dobrar os teus joelhos e se arrepender dos seus pecados e pedir para que o azeite do Senhor, o Espírito do Senhor, desça sobre a sua cabeça, ele possa ungir a sua cabeça e você vai sentir que o teu cálice transbordará na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você pode dizer a Deus que realmente você está arrependido de todos os seus pecados e se lançar aos braços do bom pastor, que muitas das vezes ele coloca no seu ombro ou muitas das vezes ele te carrega no colo até um lugar seguro, a pastos verdejantes e até mesmo a água tranquilas, as águas tranquilas, digo. Que Deus possa nos abençoar. Gostaria de orar nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e querido Pai, queremos te louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que estão afastados nesse momento, que como ovelha se desgarrou do rebanho e está caminhando a pedregulhos, a lugares difíceis e perigosos, a vales da sombra da morte. Ó Deus, que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai. Ó Deus querido, trazê-los novamente à sua presença, juntamente ao rebanho, ao aprisco de Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome e queremos pedir a tua bênção a todos aqueles que nos assistem nesse momento, aqueles que realmente estão, Senhor Jesus, passando por situações difíceis. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, como pessoa maravilhosa, ele possa ungir as nossas cabeças e a cabeça, Senhor, daqueles que nos ouvem e nos assistem nesse momento, para que verdadeiramente os seus cálices transbordem em alegria, uma verdadeira alegria que somente o Senhor é quem pode dar. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa lhe abençoar grandissimamente. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal e ative também aí o sininho para receber as nossas notificações. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.